Olá, terceiros anos, tudo bem? Hoje nós temos que fazer as aulas 11 e 12 da página 253. Trata-se de uma revisão do capítulo. Então, nós teremos a oportunidade de verificar todas as reações e quais são os pontos importantes dela. Olha, estou testando uma lousa digital, ainda não estou muito acostumada com essas tecnologias, me desculpem pela qualidade da letra. E também o nervosismo que eu fico. Parece que eu nunca dei aula, fico bem tímida. Então vamos lá, ó. Reação de substituição. A reação de substituição trata-se da retirada de um átomo que vai ser substituído por um outro átomo ou um grupo de átomos. Então aqui a gente tem um exemplo, um benzeno e um ácido sulfúrico. O hidrogênio vai ser retirado para formar a água, junto com uma hidroxila que sai do ácido, formando a água, e o que sobra do ácido vai ficar aqui no lugar do hidrogênio. Então, eu substituí o hidrogênio por SO3H, tá? O ácido sulfúrico, ele é um desidratante natural, então sempre vai formar água quando ele está numa reação. Para que a gente retire o hidrogênio, existe uma ordem para essa retirada. Primeiro, nós vamos procurar por um carbono terciário. O carbono terciário é aquele carbono que está ligado a 3 outros carbonos. Se não tiver, nós vamos substituir no carbono secundário. Secundário é aquele carbono que está ligado a 2 outros carbonos. E por último, em um carbono primário. O carbono primário é o carbono que está ligado a um único carbono. Nós temos vários tipos de substituição: halogenação, nitração, sulfonação, alquilação e acilação. A halogenação trata-se de colocar um halogênio, um elemento químico como flúor, cloro, bromo ou iodo. Nitração, nós vamos colocar o ácido nítrico, HONO2. Sulfonação, vamos colocar o ácido sulfúrico, como está aqui do lado. O ácido sulfúrico, ele tem HOSO3H, tá? Ou eu escrevo H2SO4, ou eu escrevo assim, HOSO3H. Nessa forma, fica mais fácil de você fazer a reação orgânica. Alquilação é quando a gente adiciona um radical orgânico, um metil, etil, propil. E a acilação é quando nós colocamos um ácido carboxílico sem hidroxila. Um ácido carboxílico não seria C-O-OH? Nós vamos colocar um ácido carboxílico sem hidroxila. Nós estamos colocando aqui um cloro, tá? Então, C-OCl. Essas são as reações de revisão. Na próxima página, vou chegar lá, hein? Na próxima página, nós temos a reação de adição. Onde ocorre a reação de adição? Em compostos que têm dupla ou tripla ligação. Dupla ou tripla ligação, que podem sofrer quebra parcial ou total da insaturação. Na dupla ligação, ocorre sempre a quebra total da insaturação. Na tripla ligação, pode ocorrer a quebra de uma ou de 2 insaturações, tá? Quais os tipos de adição que nós temos? Hidrogenação, vai quebrar a dupla ligação e cada carbono vai receber um hidrogênio. Halogenação, quebra a dupla ligação e cada carbono recebe um halogênio. Quem são os halogênios? Flúor, cloro, bromo e iodo. Como está aqui, ó, dupla ligação, ela se rompe, de um lado veio o hidrogênio, do outro o cloro, né? Essa reação que está aqui chama-se halogenação, desculpa, hidrohalogenação. Hidro porque tem hidrogênio e halogenação que tem um halogênio. Um carbono entra, recebe o H e o outro recebe o halogênio. Essa
adição obedece à regra de Markov-Nikov. Qual é a regra de Markov-Nikov? Em uma adição de HX, o H é adicionado ao carbono mais hidrogenado da insaturação. Vamos olhar aqui, ó. Nós temos a insaturação, esse carbono tem 2 hidrogênios e esse carbono não tem nenhum hidrogênio. Então, o carbono mais hidrogenado é esse da ponta. Então, aqui vem o H, ó, passou para CH3, e neste aqui veio o cloro, tá? Então, é sempre assim a regra de Markov-Nikov. Só vai ocorrer exceção se eu adicionar HBr e aqui for colocado peróxido de hidrogênio. Nessa condição, a gente vai ter uma adição que vai atender ao anti-Markov-Nikov, ou seja, o H vai para o carbono menos hidrogenado. Então, o H viria para cá e o Br iria para lá, tá? Essa é a reação de adição. Na próxima página, nós vamos ter as oxidações de alcenos. Foi a aula de segunda-feira, né? Na oxidação, a gente incorpora o oxigênio aumentando o NOx do carbono. Nós temos 3 tipos de oxidação. A branda, que é a adição de hidroxila em cada carbono da dupla. Como agente oxidante, a gente usa permanganato de potássio em solução aquosa, pode ser neutra ou levemente ácida e baixa temperatura. Aqui nós temos uma reaçãozinha, vou ver se eu amplio um pouquinho aqui para a gente dar uma olhadinha. Olha só. A dupla ligação se rompe e cada lado da dupla entra uma hidroxila. Isso aqui é chamado de diálcool vicinal, né? Então, na oxidação branda, eu vou formar um diálcool com a quebra da insaturação. Aqui nós temos a ozonólise. Na ozonólise, ocorre a quebra do alceno pela adição de O3. Devido à presença de zinco e água, vai ocorrer uma hidrólise, que vai formar peróxido de hidrogênio. Vamos observar aqui, ó. Vou ampliar também a reação. Ó. C dupla C. Essa reação vai quebrar nesse ponto, tá? Ela vai quebrar aqui, ó. Opa, deixa eu pegar a ferramenta certa aqui. Ela vai quebrar nesse ponto, tá? Quebrando aqui, cada lado vai receber uma dupla O e o terceiro oxigênio vai entrar nessa água que está aqui, formando o peróxido, tá? Então, na ozonólise, a gente coloca 3 oxigênios, um no primeiro, outro no segundo e o último na água, né? Formando o peróxido de hidrogênio. Nós podemos ter aqui, ó, 2 aldeídos, como tá aqui, tá vendo? Aqui é um aldeído. Posso ter 2 aldeídos. Eu posso ter uma cetona, como tá nesse caso aqui, né? Uma cetona. Posso ter 2 aldeídos ou 2 cetonas. Então, tem 3 respostas esperadas para esse exercício. Vamos diminuir aqui a nossa imagem. Ah, tem que mudar aqui. Eu aprendo, hein, gente? 1 hora. Tô treinando, tá? Espero que vocês estejam entendendo o que eu tô fazendo. Prontinho. A última oxidação é enérgica. Vai quebrar a insaturação por agentes oxidantes fortes. Quem são esses agentes oxidantes fortes? O permanganato de potássio em ácido sulfúrico concentrado e aquecimento, ou dicromato de potássio com ácido sulfúrico concentrado e aquecimento, tá? Nessa situação, eu tenho oxigênio nascente, muito oxigênio, que vai originar compostos carbonílicos, como cetonas, aldeídos, mas esses aldeídos são oxidados até chegar em ácido carboxílico. Por exemplo, aqui, ó, nessa reação. Ó, a dupla ligação vai quebrar, tá?
No lugar da dupla ligação, eu vou colocar um oxigênio. Veja aqui, ó, formou uma cetona. A cetona não oxida mais que isso. Mas desse lado, formaria, ó, C dupla OH, formaria um aldeído na oxidação parcial. Esse H também vai receber um oxigênio, formando um ácido carboxílico. Então, essa aqui seria a etapa final. O hidrogênio recebeu um oxigênio e a dupla ligação recebeu o outro oxigênio, tá? Aqui a gente também pode ter a formação de duas cetonas, dois ácidos, ou um ácido e uma cetona, como está no modelo. Se a oxidação ocorrer em uma dupla ligação que está na extremidade da ligação, o que fica sozinho, ele vai oxidar para gás carbônico e água, como nós vimos na outra aula, né? Então, aqui nós trabalhamos um exemplo de cada um e na próxima gravação vocês vão poder acompanhar a realização dos exercícios. Até já!